Loucura, loucura, loucura! Já imaginou ver um carro que vale mais que ouro? Olha só que loucura! Você já parou para pensar que existem carros por aí que são mais raros que um diamante gigante? Carros que, se passassem na sua rua, fariam todo mundo parar, pegar o celular e gritar: inacreditável! Não estou falando daquele carrão importado que seu vizinho rico comprou. Estou falando de lendas sobre rodas. Máquinas tão exclusivas, mas tão exclusivas, que a maioria das pessoas nem sabe que elas existem. São verdadeiros fantasmas do asfalto, obras de arte, que pouquíssimos seres humanos tiveram a chance de ver de perto. É uma coisa de outro mundo, gente. Esses carros não são apenas meios de transporte. Eles são histórias. Cada parafuso, cada curva na lataria, cada ronco do motor. Vamos começar com o rei dos reis, a lenda das lendas, o Bugatti La Voiture Noire. Que nome, hein? Significa simplesmente o carro preto. Este carro é uma homenagem moderna a um clássico perdido Type 57 SC Atlantic que desapareceu misteriosamente durante a Segunda Guerra Mundial. A Bugatti decidiu criar uma única unidade deste novo carro, um exemplar único no mundo inteiro. Ele custou uma fortuna. Estamos falando de algo em torno de 18 milhões de dólares. E quem seria o dono de uma preciosidade dessas? Por muito tempo, foi um mistério. O design dele é uma coisa de outro planeta. A traseira tem 6 saídas de escapamento e uma faixa de luz de LED que cruza o carro de ponta a ponta. Um motor de 16 cilindros. Agora se liga nessa história que parece roteiro de Hollywood. Conheçam o Maybach Exelero, todo preto, comprido, quase 6 metros de comprimento, um olhar que parece te encarar. Ele foi criado para um propósito muito específico e maluco: testar pneus. Em 2005, a fabricante Fulda queria um carro super pesado. Precisavam passar dos 305 km/h. Foram até a Maybach, marca de ultra luxo da Mercedes, e fizeram a encomenda. O resultado: essa máquina única. Pesa mais de 2,5 toneladas. Motor V12 biturbo. 700 cavalos de potência. Feito como um laboratório sobre rodas, mas acabou virando um ícone. Depois de cumprir a missão, foi vendido. A parte curiosa: envolveu um rapper famoso. Vamos falar agora de um carro que nasceu para as corridas, mas que, por uma regra do regulamento, teve que ganhar versões para andar nas ruas. Estou falando do lendário McLaren F1 GTR. Nos anos 90, a McLaren criou o F1, que por muito tempo foi o carro de produção mais rápido do mundo. Era uma máquina revolucionária, com o motorista sentado no meio, como num carro de Fórmula 1. Para competir em corridas de longa duração, como as 24 horas de Le Mans, eles precisavam criar uma versão ainda mais radical, o GTR. Eles chamaram essa versão de F1 GTR Longtail, por causa da sua traseira super alongada, feita para melhorar a aerodinâmica nas retas gigantes de Le Mans. Apenas 10 unidades desses Longtail de corrida foram feitas, e um número ainda menor foi legalizado para rodar nas ruas. O que torna esse carro uma lenda é que ele é brutalmente analógico. Não tem controle de tração, não tem freio ABS, não tem quase nenhuma ajuda eletrônica. É só você, o motor e a estrada. O motor é um V12 da BMW que produz um som que parece um grito, uma sinfonia mecânica que arrepia qualquer um. O valor de um F1 GTR Longtail hoje é estratosférico, passando facilmente dos 20 milhões de dólares. Narrador: a Lamborghini já é conhecida por fazer carros que parecem naves espaciais. Narrador: mas com a Veneno, eles se superaram. Narrador: se o diabo resolvesse desenhar um carro, provavelmente ele seria parecido com a Veneno. Narrador: o nome, que significa veneno em espanhol, veio de um touro de tourada famoso por ser extremamente agressivo. Narrador: ele foi lançado em 2013 para comemorar os 50 anos da marca Narrador. A ideia era criar o carro mais extremo e aerodinâmico que eles já tinham feito. Narrador: a aparência dele é chocante, cheia de vincos. Narrador:
e cheia de asas e cheia de entradas de ar. Narrador, a exclusividade aqui é de outro nível. Narrador, a Lamborghini construiu apenas 5 unidades da versão Coupé. Narrador, uma ficou para a própria fábrica para o museu deles. Outra foi usada para testes. Narrador, e apenas três foram vendidas para clientes sortudíssimos. Narrador, o preço na época, cerca de 4 milhões de dólares. Narrador, depois fizeram 9 Roadsters conversíveis, ainda mais caros. Narrador, no total, são menos de 15 venenos no mundo. Narrador, mais fácil encontrar um ator de Hollywood numa cidade pequena do que um desses. Narrador, cada uma das 3 veneno coupé vendidas tinha uma cor diferente nos detalhes, representando a bandeira da Itália. Narrador, verde. Narrador, branco. Narrador, vermelho. Narrador. Os donos são figuras conhecidas entre super colecionadores. Quando a gente fala de carros de corrida para as ruas, o McLaren F1 GTR rouba a cena. Mas a Porsche também fez a sua própria loucura nos anos 90. Para competir na categoria GT1 em Le Mans, o resultado foi o Porsche 911 GT1 Strassenversion, que em alemão significa versão de rua. O nome é 911, mas se você olhar bem, ele não parece em nada com um 911 normal. A frente lembra um pouco, mas da porta para trás é um protótipo de corrida puro. A Porsche pegou o chassi de um carro de corrida e colocou uma carroceria que vagamente lembrava um 911. O motor não fica atrás, como nos 911 tradicionais, mas sim no meio do carro. É um monstro de 544 cavalos, capaz de passar dos 300 km por hora com facilidade. Só que, diferente do carro de corrida, ele tinha um interior um pouco mais civilizado, com carpete e um painel emprestado de um 911 da época. A produção foi minúscula. Acredita-se que apenas 25 unidades da Strassenversion foram construídas. A maioria está em coleções importantíssimas ao redor do mundo, incluindo no próprio Museu da Porsche, em Stuttgart. Prepare-se para algo completamente diferente de tudo o que você já viu. Já imaginou um supercarro com 6 rodas? Não, não é um caminhão. É um carro esportivo com 4 rodas na frente. Essa loucura se chama Covini C6W. Ferruccio Covini, engenheiro italiano, inspirado pelo Tyrrell P34 de Fórmula 1 dos anos 70. A lógica das 4 rodas dianteiras é genial. Frenagem mais potente, aderência em curvas maior, mais seguro se um pneu furar. Motor V8 Audi, mais de 440 cavalos. Visual bizarro e fascinante. Hipnotiza quem vê. Produção extremamente limitada. Pequena, quase artesanal. Sob encomenda, talvez 6 a 8 unidades por ano. Ver um passando é como ver um protótipo que escapou de um laboratório secreto. É prova de que ainda há espaço para ideias malucas e geniais. Depois de conhecer todas essas lendas, fica a pergunta: por que é tão difícil ver um carro desses pessoalmente? O primeiro, e mais óbvio, é a produção ultralimitada. 25, 10, 5, ou até mesmo uma única unidade. A matemática é simples. Com tão poucos exemplares no mundo, a chance de um deles cruzar o seu caminho é estatisticamente minúscula. O segundo fator é o valor. Esses carros não custam caro, eles custam uma fortuna. São ativos de investimento, como obras de arte. Picasso, Leonardo da Vinci. Eles guardam essas máquinas em garagens que mais parecem cofres de banco, com controle de clima e segurança 24 horas. E todo o cuidado do mundo. Tirar um carro de 20 milhões de dólares para um passeio é um risco enorme. Além disso, tem a questão da privacidade. Muitos desses proprietários são bilionários, celebridades, membros da realeza. Seria impossível parar em um semáforo sem causar um tumulto. Para quem valoriza a privacidade, ter um carro tão chamativo se torna um problema. Por isso, eles só saem em ocasiões muito especiais, eventos fechados, pistas particulares.
Muitos desses carros são, na prática, carros de corrida com uma fina camada de civilidade, baixos demais para lombadas e duros demais para ruas ruins. A soma de tudo isso os transforma nos fantasmas que são. Agora, feche os olhos por um instante. Imagina só a cena. Você está andando tranquilamente pela rua, num dia comum, talvez voltando do trabalho. De repente você ouve um som diferente, um ronco grave e poderoso. Você se vira e lá está ele, um McLaren F1 GTR parado no semáforo. Uma Lamborghini Veneno manobrando para entrar em um estacionamento. O coração dispara. O tempo parece parar. Você pega o celular, mas suas mãos tremem. É um momento mágico, quase sobrenatural para quem ama carros. Essa é a magia dessas lendas sobre rodas. Elas nos fazem sonhar. Mesmo que a gente nunca veja um pessoalmente, saber que eles existem em algum lugar do mundo é como um tesouro perdido.